Assim, os conflitos da família. Acho que é um dos primeiros lugares que nós começamos a aprender a lutar e a brigar, né? Que é o nosso berço, onde nós começamos a conhecer o mundo a partir da família, que o seu pai, que sua mãe, seus irmãos vão nos trazer, né? E com isso, o irmão nunca vai ser igual ao outro, a opinião da minha mãe vai ser diferente da minha, a opinião do meu pai também vai ser diferente. Isso, em consequência, vai gerar conflitos, brigas, desentendimentos, né? E muitas vezes conflitos que podem gerar anos, angústia, sofrimento, até o adoecimento dessa família como um todo. Assim, em primeiro lugar, o que a gente pode fazer com isso? Conversar. Né, trazer o diálogo para essa família. Ninguém é obrigado a ser igual e nem concordar com tudo do outro, mas é importante respeitar. É na família que a gente vai aprender a respeitar o outro, né, que vai mais para frente, quando a gente sair e ir para o mundo, a gente vai aprender a lidar com o outro de forma mais clara, respeitosa e tirar um pouco essa violência que está nos dias de hoje. Então, assim, eu acredito que é pela família que a gente pode estruturar e fazer o mundo melhor. Igual as pessoas falam de coisa do agora, do foco, mas esquece que a importância é a família, lá atrás. Então, se eu tenho uma educação que eu aprendo, pelo menos escutar o outro, eu não preciso concordar com esse outro, eu vou começar a perceber a forma de lidar com o mundo e assim lidar com todo, né? Então, a família é onde a gente começa tudo, né? Para a gente poder lidar com o mundo lá fora. Então, é nosso primeiro conhecimento em todos os aspectos, é o lar. Você falou uma coisa que eu gostei muito, Andréa. Você disse assim, que talvez na família a gente tenha que aprender a lidar com a diferença, né? Talvez o nosso aprendizado, o grande aprendizado de eu respeitar na vida adulta uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem uma crença religiosa diferente da minha, que tem uma visão de mundo política diferente da minha, tenha muito a ver com essa vivência familiar, né? Quer dizer, se na família houve respeito pelas diferentes opiniões, pelas diferentes inclinações na vida, né? Você está formando filhos, eu diria, mais humanizados para a vida, né? Para ter um respeito maior na vida adulta por essas diferenças. Então, preparados, né? Preparados. Para o dia de amanhã. Preparados. Então, eu acho que o diálogo, né? Essa forma de dialogar, de respeitar as diferenças, de acolher, né? Que cada um tenha uma visão de mundo, isso pode contribuir muito para que a criança tenha essa visão mais humanista na nossa vida. Porque eu noto que a base, o fundamento de tudo é a criança, né? Se a gente conseguir criar crianças com maior respeito pelas diferenças, com valores positivos, com emoções mais positivas, com certeza nós vamos criar uma humanidade melhor. Uma humanidade mais pacífica, né? Menos guerreira. Mais equilibrada. Né? Acho que falta muito hoje em dia o equilíbrio, né? Em todos os sentidos. Então, por isso que tantos problemas surgem hoje em dia, por falta do equilíbrio e por falta de uma estrutura real da família, que hoje em dia parece que a família não está tão importante como deveria. Quer dizer, muitas vezes, a Toshi tocou nesse assunto, há uma crítica, né? Quando a gente valoriza a estruturação da família, quando a gente valoriza um grupo de suporte social como a família, parece que a gente está assumindo uma posição mais conservadora, a Toshi falou, né? Ou a gente estaria indo contra uma visão mais moderna, mais aberta. Quando, na verdade, claro que existem diversas formas de família. Nós vamos falar que a família hoje, a configuração da família se apresenta de diversas maneiras respeitáveis. Mas, independente da configuração, esse grupo humano ele é muito importante para a criança nos primeiros anos, porque lá está sendo modelado, configurado
uma maneira de convivência, não é isso? Para a vida adulta que eu vou levar. Lá está imprimindo no cérebro, um modelo. Existem alguns estudos, por exemplo, que foram feitos em psicologia na área do chamado imprint, impressão. Então tem um estudo interessante feito com patos. Então o pesquisador, ele esperou os patinhos nascerem e ele colocou umas botas. Então, a primeira impressão que ele deu quando os patinhos nasceram foi ele andar com as botas. E o patinho foi atrás, porque estava no programa do patinho seguir a mãe pata. Então ele identifica a bota como se fosse a mãe pata. Aí toda vez que o pesquisador coloca a bota, os patinhos seguem lá. Então foi utilizado essa concepção do chamado imprint. Quer dizer, houve uma impressão na cabecinha dos patos agora para seguir a bota. Quando não está nessa situação de estudo artificial, quem que ele vai seguir? A mãe. Quer dizer, o primeiro ser que ele vê caminhando é a mãe. Então ele segue, o patinho fica com o imprint da mãe pata. E ele segue a mãe pata. Então, esses imprints nós recebemos na nossa vida. E nos primeiros anos de vida, eles têm uma força muito grande. Então, a maneira como meu pai lida com a minha mãe, a maneira como se cultiva o diálogo aqui em casa, a maneira como um colabora com o outro, a maneira como nós respeitamos as nossas diferenças aqui na nossa casa, são imprints, impressões que estão ficando no cérebro. E que muitas vezes nós vamos levar isso ao longo da nossa existência, não é isso? Para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. A gente vai estender isso. Muito bem. Nesta linha de diálogo, vamos continuar nessa linha de diálogo, aprender a lidar com conflitos que surgem na família. Como nós podemos, Toshi, lidar com as interferências? Porque quando nós realizamos essas perguntas, eu sempre costumo conversar com algumas pessoas que frequentam o consultório de psicologia e ressignificação humana, profissionais, clientes, e eu exponho, eu digo, olha, nós vamos ter um programa, como falei hoje, um programa da importância da família. E eu pergunto, e algumas pessoas me sugerem algumas perguntas. E essa pergunta, inclusive, foi sugerida por uma pessoa que frequenta o nosso consultório. Como lidar com as interferências de parentes? Sogra, cunhado, nora, genro. Como que nós podemos lidar com essas interferências dessa família estendida, como você bem colocou, no núcleo familiar básico? Doutor Alexandre, isso é bastante, muito delicado. Essas interferências ocorrem normalmente, eu acho que na vida de todos nós. E é bastante delicado, porque normalmente as pessoas interferem com a intenção, assim, com boas intenções, sim, intenções de ajudar o outro, dentro daquilo que ele tem de visão, de experiência, de inteligência, enfim, principalmente as experiências vividas, as culturas também vividas. Então as pessoas procuram ajudar aqueles talvez mais novos ou até aqueles que tiveram menos experiência. Então a boa vontade é bem grande. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque estão para nos ajudar. Então vejam, a questão de ser autoritário, de gritar, de dizer, chega gente, para de botar palpite na minha vida, é bem delicado. Então, não ser tão autoritário, procurar